Obrigado, pessoal do YouTube. Marília tá aqui, a gente vai pro break. No break e depois Flamengo e Vasco. Flamengo ganha de 1-0. Tristeza quando esse time ganha, velho. Suporto quando ganha. Agora, Flamengo promete incomodar até o final do campeonato, tem qualidade para isso. O Tite tem boas peças, bons nomes. O Flamengo vai brigar direto aí. Fala, nação, bora para mais um vídeo aqui do canal. Estreia do Tite no Maracanã com vitória no clássico. Bruno Henrique permanecendo no Flamengo. Neto aí chorando porque o Vasco perdeu. Também ainda tem uma zoeira aí do Neto sobre a Leila Pereira, porque o Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo. Então assiste o vídeo até o final, que o vídeo tá muito legal. Mas antes de ir pro vídeo, queria pedir a você que deixe o seu like aqui abaixo. Metralha o botão desse like, seu like é muito importante aqui para o trabalho do canal. Quando você deixa o like, o YouTube entende conteúdo relevante e entregar para novas pessoas. Então se você quiser ajudar o canal aqui de alguma forma, não esqueça de deixar seu like, beleza? Já deixa o seu like aqui abaixo? Muito obrigado. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora vamos de clássico carioca. 1-0 o Flamengo fez para cima do Vasco, um jogo duro, bem disputado. O Gerson definiu a parada, segunda vitória no comando do Tite. E o Flamengo volta a mostrar força, tá ali atrás do Bragantino. E o Vasco, preocupação. Era a primeira vez deles no Maracanã nos novos empregos. Trajes de gala e combinando. Tite e Ramon Dias nunca tinham vivido um Flamengo e Vasco. A dupla conheceu o clássico dos milhões em dia de casa cheia. Quase 70 mil pessoas no estádio em um jogo disputado. Só no primeiro tempo, foram 7 chutes a gol de cada lado. O Flamengo chegou a tocar na trave 2 vezes. Primeiro na cobrança de falta de Arrascaeta. E depois nesse cabeceio de Fabrício Bruno. O zagueiro obrigou o Léo Jardim a fazer 2 defesas. Mas foi o uruguaio quem criou mais chances e passou perto de abrir o placar. Do outro lado, Verratti travava um duelo de argentinos com Rossi. Sabíamos que o Verratti é um jogador que está sempre na área, sempre procura os lances, os cruzamentos, da metade para trás da área. Então sempre temos que estar concentrados os 90 minutos. A essa altura, o Vasco era melhor em campo, pressionava o adversário. Tite mostrou que conhece bem o elenco que tem. Gabi tinha entrado há pouco na vaga de Pedro. Os que entraram trouxeram esse componente. E como é bom e como é importante a equipe, mais do que tu ter peças de reposição imobilizada e treinada para executar a função, que foi o caso do Gabi. Thiago Maia enxergou o camisa 10. Gabriel bateu cruzado e na sobra, Gerson não desperdiçou. Jair ainda teve a chance do empate. Gabriel Peck também, mas não foi suficiente. Fim de jogo, 1-0. Com a vitória, o Tite mantém 100% de aproveitamento à frente do Flamengo e volta a dar esperança ao torcedor. Do outro lado, sem levar pontos aqui do Maracanã, o Vasco está de volta à zona de rebaixamento. Complicamos eles, mas infelizmente não conseguimos empatar ou ganhar. Me sinto orgulhoso pelos jogadores, clube e torcedores, porque vamos competir até o final, porque não estamos longe. Realmente não está longe. Apenas 1 ponto separa o Vasco do Goiás, primeiro time fora do Z4. Já no Flamengo, a distância para o líder caiu para 9 e o sonho de título ainda existe. Cara, a gente não vai desistir nunca, sabemos que a gente sempre vai torcer pro líder tropeçar, né? A gente tá fazendo o nosso, obviamente não adianta também a gente torcer por da frente estar perdendo e a gente não tá ganhando. Graças a Deus a gente tem 2 vitórias, 2 jogos consecutivos, né, na estreia do Tite, então a gente tem que sonhar assim, eu acho que a gente não pode desistir nunca. Restam 10 jogos pela frente, muita bola vai rolar. Fica na bagagem dos experientes treinadores o primeiro clássico dos milhões. Pois é, Dedê, aí é que tá. Você estava comentando enquanto a matéria rolava sobre o Vasco, que vem jogando bem, não ganhou o jogo, mas vendeu muito caro essa derrota para o Flamengo. Já o Flamengo, outro ânimo, outro astral com a chegada do Tite. O Gerson definiu o placar magro, 1-0, mas 3 pontos. E o Flamengo só não é vice-líder porque o Bragantino está muito bem e conseguiu ganhar do Fluminense. Agora,
Flamengo promete incomodar até o final do campeonato, tem qualidade para isso. E o Vasco, que na minha opinião foi a equipe que melhor contratou na janela do meio de ano, trouxe reforços, também mostra mais força. Loirão, um ótimo jogo, os goleiros se destacaram em várias oportunidades, não só o do Vasco quanto o do Flamengo. O gol acontece no melhor momento, na minha opinião, do Vasco dentro do campo, o Vasco com muita personalidade. O Flamengo, em algum momento, oscilou na partida. Quando a gente vê ali o preparador físico ao lado do Tite na coletiva, foi justamente um dos questionamentos, né, da queda de rendimento dos jogadores do Flamengo, mas foi um clássico muito bom. Obviamente, a gente fala aqui muito de justiça dentro do futebol, né? O empate seria o mais justo aí. A gente está vendo a jogada do gol, com o Gerson pisando na área, né, fazendo o gol. O Vasco, até esse momento aí, estava jogando muito bem. Agora tem um detalhe, né, que a gente vê o Flamengo, quando precisa, tem um banco de luxo, não é? De jogadores, por exemplo, ele tira o Pedro, coloca o Gabigol, não é? Lança a mão já desde o início do Arrascaeta, que está vindo de recuperação. O Tite tem boas peças, bons nomes. O Flamengo vai brigar direto, aí, principalmente por vaga na Libertadores. E agora a gente sabe que o líder, empatando com o Atlético Paranaense como fez, um jogo muito confuso, começou no sábado à noite, terminou no domingo à tarde, interrupção, simplesmente porque os refletores, a iluminação, a energia não ajudou. E a gente viu que esse tropeço dá uma esperancinha pro Flamengo, pro Bragantino, apesar do Botafogo vir muito bem na competição. Então, Nação, após ver os comentários aí da Renata Fã e do Denilson Show, separei aqui para vocês um corte do Neto comentando essa vitória do Flamengo em cima do Vasco. Mas antes de ver o que o Neto falou sobre esse jogão, se você ainda não deixou seu like, aproveita agora e deixa seu like aqui abaixo, beleza? Então já deixou seu like? Bora pro vídeo. Nossa, e ele é um gênio. Vamos lá então, fala de Flamengo e Vasco. O seu Flamengo, Lívia Nepomuceno, de Brasília. Por que todo mundo que mora em Brasília... Não incomoda tanto Brasília? Não me incomoda, porque o Neymar que fez Brasília e Juscelino. Mas assim, o que me incomoda é que todo mundo em Brasília torce pro time do Rio. Te contar uma coisa que talvez você não saiba. A minha família é toda carioca. É? Meu pai é carioca, minha mãe é carioca. Por sinal, o pai é Flamengo e a mãe é Vasco. Alguém bom da família torce pro Vasco. Então tá bom. O que você viu do Flamengo ganhando o jogo, Lívia? Hoje o Maracanã lotado mais uma vez, o maior público do ano, 64.524 torcedores, o maior público da temporada. Pagante, né? Porque presente tiveram ainda mais, 69 ainda mais, mil 69 mil ao todo, né? A boa notícia é que o Bruno Henrique não vai sair do Flamengo, né? Conseguiu aí, eles vão assinar o contrato essa semana, não vai ter Palmeiras. Bruno Henrique fica até 2026 no Flamengo. 3 anos de contrato. E é o melhor reforço, não poderia ser diferente. O Bruno Henrique, ele é atleta, né? Uma pessoa. Cadeira, Palmeiras também não contrata ninguém, hein? Perde todo mundo ali, né? Eu nunca imaginei o Bruno Henrique vestindo a camisa do Palmeiras. Por quê? Mas se tratando... Porque hoje é o principal adversário do Flamengo, você reforçar o Palmeiras. Não, mas ele ia ficar livre. Eu sei, mas eu não imagino o Bruno Henrique, que conquistou 11 títulos com a camisa do Flamengo, mudando de time justamente para o Palmeiras. Maior adversário. Maior adversário. Mas se tratando dessa diretoria do Flamengo, não me surpreenderia. Mas que bom ele fica, porque eu acho sim que é uma ótima notícia. Hoje foi jogo com cara de clássico do jeito que a gente gosta. Um jogo muito movimentado. O Vasco começou melhor, tendo possibilidades com o Verratti. O Flamengo foi se encaixando. O Arrascaeta foi se tornando o grande nome do Flamengo. E no segundo tempo o Vasco também volta melhor e as mudanças do Tite ali surtiram efeito, né? O Flamengo, quem diria, trabalhando como o Vasco gosta, no contra-ataque, velocidade do Gabigol, jogada que começou com o Gerson, velocidade do Gabigol e o Gerson colocando aí a bola no fundo da rede, proporcionando mais uma vitória do Tite no comando do Flamengo. O Vasco cai, Marília, no seu ponto de vista, daquilo que você entende muito de futebol? O Vasco não tá jogando para cair. O Vasco fez um primeiro turno muito ruim, né? Tá pagando agora, apesar de uma recuperação nesse segundo turno, pelo primeiro turno catastrófico. Hoje o Vasco começou melhor, o clássico, apesar do Flamengo ter tido 2 boas chances no primeiro tempo, uma com a falta do Arrascaeta. Foi o Vasco que teve o domínio da bola, o Vasco terminou com mais posse de bola, o Vasco fez um meio de semana um jogo muito interessante contra o Fortaleza, o Flamengo venceu o Cruzeiro, é verdade. Aliás, obrigado, Tite, por esses 6 pontos importantes para o Corinthians, né, Neto? A gente é grato. Tite... Acho que o Tite esqueceu o Corinthians, não, ele ganhou 6 pontos importantes. O Vasco voltou melhor, é verdade que as mudanças do
Fica na assinatura do Tite as mudanças, 1-0, a jogada que tem o Gabigol e a bola sobra pro Gerson, mas o jogo foi muito parelho, muito equilibrado. Que defesa, hein? Mas teve um momento do jogo que foi todo do Vasco, e na minha opinião, o melhor jogador em campo foi o Rossi. Porque ele Que defesa do Rossi. na minha Se é o opinião, Matheus Cunha, era gol, porque tem Brasil de o melhor Jacaré. jogador do Flamengo hoje foi o um Rossi. pouquinho só mais de tempo para parar de bater roupa aí, mas é o goleiro para ficar no gol. Navarro, o que você pensa rapidinho do Vasco e Flamengo? Eu acho que os dois goleiros, a Marília falou sobre o Rossi, mas o Léo Jardim também agarrou muito. Teve uma bola na trave, que na sequência ele faz uma defesa no direito. Sim, o Léo Jardim que está fazendo um ótimo campeonato pelo Flamengo. E o gol do Flamengo saiu justamente no melhor momento do Vasco. O que Carioca fala Flamengo? Mas quando ele fala dos times do Rio. Escroto. Dos times do Rio, aí o sotaque fala aí, sobe. Aí, ô Flamengo. Flamengo. Ué, cara, Flamengo. É o Flamengo. É o Flamengo, é o Vasco. Flamengo. Eu gosto do Fluminense, irmão. O Flamengo ainda com pouca criatividade, Neto, mas já dando uma paz pro torcedor que não tinha no comando de Sampaoli, né? Isso é verdade. Leila, você vai contratar alguém? Olha, eu não entendo, entende? Eu já comprei um avião e esse avião é meu. É seu. É meu. A gente fez uma economia de 3 milhões, entende? Eu ofereci um contrato pro Bruno Henrique de 15 anos. Ele preferiu ficar no Flamengo. São coisas que eu não tenho como... Entende? Entende? Entendo. Pô, a bola tava na frente do bloco. Essa bola é sua, bola de presente? Obrigado, irmão. Então o vídeo hoje foi nessa, onde já teve aí uma provocação em cima da Leila. Após toda essa novela aí com o Bruno Henrique, querendo contratar o jogador do Flamengo, mas foi tudo por água abaixo. Bruno Henrique vai continuar no Mengão. A Leila ficou sem o Pedro, ficou sem o Bruno Henrique e agora tá uma crise tremenda. Ainda teve a vitória do Mengão, estreia do Tite no Maracanã, com vitória em cima do Vasco. Bruno Henrique renovando com o Flamengo. Essa semana vai ser muito boa. Rapaziada, já vai aproveitando e vai deixando o seu like aqui abaixo. Se inscreva-se aqui no canal se ainda não for inscrito. E também ative o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Lembrando que agora nessa quarta-feira o Flamengo joga contra o Grêmio. Vai ser na casa do Grêmio. Então promete ser um jogo muito difícil. O Grêmio aí vem de várias derrotas. Então eles vão querer vencer esse jogo. Não vai ser um jogo fácil. Botafogo tropeçou e o Flamengo precisa vencer esse jogo para continuar aí nesse sonho do título brasileiro. E aí, quem confia, deixe seu comentário aqui abaixo. Estou muito curioso para saber a sua opinião, então não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo, beleza? Mas então o vídeo hoje foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!